Esta noite, como nós devemos recebê-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fique atento, não saia do seu lugar. O pastor Moisés diz, companheiros, a partir desse momento está trancado. Só vá lá quem tiver realmente necessidade. A sua água talvez você já tenha até tomado. Se precisar, você sai somente em última necessidade. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Minha amada igreja. Eu posso falar isso. Irmãos, abram comigo suas Bíblias no Salmo 139. Nós vamos ler do 13 ao 17. E depois os irmãos vão comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, tá? Mas deixa marcadinho o Salmo 139 que a gente vai voltar para ele, tá bom? Passo a ler. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Agora nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Rapidinho aí. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Quero desde já agradecer a nossa irmã, pastor Sérgio, por essa oportunidade, por essa responsabilidade. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que dá vontade de fugir, mas daí você lembra daquela passagem de Gideão, que os covardes e medrosos que voltem. Eu falei, Jesus, me dá coragem. Irmãos, Salmo 139, dentro de um contexto teológico, é um dos salmos mais importantes. Aliás, esse texto é um texto extremamente importante. Por quê? Porque o Salmo 139, ele nos fala para nós, o salmista, sobre os atributos de Deus, sobre 3 dos atributos de Deus que são só de Deus. O que são atributos? São características que são só de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus. São atributos, são algo referente ao ser de Deus, é só Deus quem tem esses atributos. E o Salmo 139, se nós formos ler ele todo, a gente pode dividir ele por estrofes. A primeira parte, que é do verso 1 ao 6, fala do Deus onisciente, do Deus que conhece todas as coisas, ele conhece tudo. E é tão interessante que a gente fala assim, ó, o verso 2 diz assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Alguém aqui contou quantas vezes você se assentou e levantou nesse dia de hoje? Alguém contou? Pois eu vou te dizer uma coisa, Deus sabe todas as vezes que você sentou e levantou nesse dia de hoje. Olha que legal, não é maravilhoso isso? Daí quando a gente vai para o verso 4, diz assim, ó: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Antes da gente pensar em falar, ele já sabia o que a gente ia falar. E isso deve nos dar temor e tremor.
boca para falar coisas que não agradam ao Senhor, né? E o Senhor já sabe disso antes mesmo da gente pensar. Quanto mais nós conhecemos do ser de Deus, de quem Deus é, isso nos causa mais espanto, nos deixa menores e menores e menores, quanto mais nós conhecemos do Senhor. E o versículo que eu amo e que eu orei esse versículo essa semana inteira para mim estar aqui hoje, é o verso 4, o 5, aliás, que diz assim: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Vocês já pararam para pensar? Que os filhos de Deus, o Senhor tem uma versão que fala assim: o Senhor me cerca por detrás, me cerca por diante, sobre mim põe as tuas mãos. Lembre-se disso, igreja. Quando for orar, lembre-se que aquele que te cerca em volta de você e sobre você, ele põe a sua mão. E essa primeira parte do Salmo fala sobre a onisciência de Deus. Que é o que é a onisciência de Deus? É o Deus que sabe tudo. Ele sabe tudo. E quando a gente vai para a segunda estrofe do Salmo, que é do 7 ao verso 12, fala sobre a onipresença de Deus. Irmãos, a palavrinha oni, se a gente pegasse o significado dela, significa o todo. Então, o todo da presença de Deus, o todo da ciência de Deus, aquele que sabe de tudo. Então, o todo da presença de Deus está em todos os lugares. O salmista fala assim: se eu subir ao céu, ou se eu pegar e fizer a minha cama no mais profundo mar, até ali o Senhor, a tua mão me guiará e o Senhor estará comigo. Não importa onde nós estivermos, em todos os lugares. Lembra o Oni? Lembra do Oni? O todo de Deus está em todos os lugares. Não há como fugir de Deus. É um Deus que não tem como fugir dele. Quantas vezes a gente se entristece ou se sente para baixo por causa de alguma coisa e às vezes a gente quer se esconder. Quem se esconde de Deus? Não há como se esconder, irmãos. Quem nunca se surpreendeu assistindo um programa aí, o Samuca que gosta de Discovery, que a gente vê os animais no fundo do mar, que a gente vê a grandeza do mar, né? Quando a gente está na praia, quem que nunca sentado numa cadeira de praia observa o mar e fala assim: meu Deus, que mar infinito, que coisa linda. Só que essa palavra infinito a gente não pode usar para nada. Essa palavra infinito só Deus é. A gente pode falar do mar, a gente pode falar de muitas outras coisas, mas o mar não é infinito, o mar é finito, só Deus é infinito. Então esse é o Deus. Essa parte do Salmo fala assim, do Deus que está, o todo de Deus que está presente em todo lugar. Ele está presente em todo lugar. A sua onipresença. Eu acho lindo porque nós cantamos muito aqui hoje. A gente cantou sobre os atributos de Deus o culto inteiro. Vocês perceberam? A gente cantou sobre os nomes de Deus o culto inteiro. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. E a parte 3, a estrofe 3, que é onde está inserido o nosso tema, que começa do verso 13 ao verso 17, que é a estrofe que nós lemos aqui agora, fala sobre a onipotência de Deus, ou seja, o Deus que tem todo o poder. E o salmista, igreja, pasmem, numa época que não tinha ultrassom, que não tinha a ciência que tem hoje, como aquela bem falou sobre a maternidade aqui, numa época em que não tinha nada disso, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a descrever como é que ele era formado no ventre da sua mãe. Quando ele fala assim, aquela palavrinha difícil, né, que a gente até enrola a língua para falar, entreteceste-me no ventre da minha mãe, a mesma coisa de entrelaçar. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Eu não sou boa em números, eu não sei dizer exatamente para a igreja há quantos anos esse salmo foi escrito, há quantos anos atrás, mas o salmista, ele celebra o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Então o salmista fala para nós sobre o Deus que é onisciente,
onipotente, que tem toda a ciência, que ele sabe de todas as coisas, sobre o Deus onipresente, que é o Deus que está presente em todos os lugares. E isso deve causar medo também e espanto nos pecadores, e deve causar descanso para os filhos de Deus, porque em todos os lugares Ele está conosco. E o salmista celebra o Deus que tem todo o poder. E o salmista celebra o Deus que tem todo o poder, falando sobre a criação. Então, quando nós vamos falar do todo o poder de Deus, de todo o seu poder, não tem como a gente falar do poder de Deus sem falar da obra da criação. Ele é um Deus que criou todas as coisas. E o salmista sabia disso muito bem, porque o salmista escreveu isso para nós. Se a gente parar para pensar, os estudiosos aí, os cientistas, eles dizem que o Sol, ele é 120 vezes maior do que a Terra. A gente olha a Terra, né? Se a gente pegar o livro de ciências ou em algum vídeo, alguma coisa, a gente se encanta de ver aquele cosmo, aquele globo azul maravilhoso. Daí você coloca, tem aqueles videozinhos que coloca a Terra perto do Sol. E aí você vê que o Sol, ele é muito maior que a Terra. E não sei se as pessoas são extremamente capazes de mensurar o tamanho, mas eles falam que o Sol é 120 vezes maior do que a Terra. Aí todos nós sabemos aqui que o nosso sistema solar, que é onde fica o planeta Terra, onde nós vivemos, há bilhões e bilhões de astros, ou seja, de estrelas, e há bilhões de astros que são milhares de vezes maior que o Sol. Vocês já pararam para pensar? Quando a gente olha para a obra da criação, quando a gente olha para o universo, a gente fica, sabe o que, irmãos? Emudecido, pasmo, sem palavras. Não há palavras para descrever a obra da criação, nos deixa sem palavras. E o profeta Isaías, ele faz uma pergunta, ele fala assim: olhem para o céu. Quem criou todas essas coisas? E aí ele mesmo responde: aquele que põe em marcha o seu exército celestial e a chama a cada uma pelo nome. Ainda falando da obra da criação, o sistema solar, todo mundo aqui, eu sei porque esses dias a gente estava ainda estudando ciências com o Vinícius, tem 9 planetas. E os 9 planetas giram em torno do Sol de maneira precisa, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. A Terra gira ao redor de si mesma e gira ao redor do Sol de maneira precisa, igreja. Jó fala assim, que ele faz pairar a Terra no meio do nada. Jó falava isso há milhares de anos atrás. Jó também falava que tudo isso é só a borda do seu poder. Oh, glória a Deus! Igreja, não tem como a gente parar para observar, assim como o salmista, a criação do ser humano, a gente parar para observar a obra da criação de Deus, parar para observar a natureza e as coisas que Ele criou e nós não ficarmos sem palavras, se sentindo pequeno. Mas, igreja amada do Senhor Jesus, esse Deus tão grande, que criou todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder e que está presente em todos os lugares, o desejo desse Deus sempre foi e sempre será se relacionar com o homem. O salmista já diz que é o homem mortal para que deles te lembres. O salmista também já diz o que somos nós. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. E o desejo dele sempre foi se relacionar com os homens. Se nós observarmos nas Escrituras, desde Gênesis, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com Adão. O
O Senhor tinha um relacionamento com Adão. Todos os dias a gente entende que a viração do dia era no final da tarde. Então todo final de tarde o Senhor vinha conversar com Adão. E se nós formos passando por toda a Escritura, a gente vê Abraão, o Senhor chama Abraão, o Senhor faz uma aliança com Abraão, o Senhor se relaciona. Quando nós chegamos em Moisés, o Senhor chama Moisés. E o Senhor se revela a Moisés no meio da sarça. E eu acho tão lindo que Moisés observa a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. E Moisés ficou impressionado. Dependendo da versão, fala assim. E Moisés e ele se impressionou. Ele ficou impressionado porque a sarça não se consumia. E esse Deus que se revela a Moisés, que chama Moisés, que fala o nome dele para Moisés, o Eu Sou. Lembra do Oni, do Todo, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder, toda a ciência, que está presente em todos os lugares. Ele chama Moisés e se revela a Moisés como Eu Sou. E dentre toda a história do povo de Deus, tanto dentro do Egito, quanto quando eles saem do Egito, nós vemos o agir de Deus em prol da vida dos seus filhos. A gente vê ali quando o povo está no Egito, o julgamento de Deus sobre aquele povo do Egito, e lá em Gozém, aonde era o povo de Deus, havia trevas ali onde era o Egito, o povo que oprimia o povo de Deus, mas lá em Gozém estava luz, lá não tinha trevas. Os rebanhos do povo do Egito tinham morrido, mas o rebanho do povo de Deus estava intacto. E quando o povo sai, o povo se depara com o mar, e o Senhor abre o mar vermelho, e o povo novamente vê a mão do Senhor sobre eles. E o texto é claro em dizer que o Senhor ia adiante deles na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. O Senhor estava com o povo de Israel, que era o seu povo em todos os momentos. No deserto o Senhor fez jorrar água da rocha. No deserto o Senhor deu comida 2 vezes para o povo de Deus, de maneira de fartura, deles comerem até se saciarem. Então nós vemos em toda a trajetória das Escrituras esse Deus poderoso que criou todas as coisas, que também criou o ser humano. Esse Deus tão maravilhoso que Jó testifica dele, que o salmista testifica dele, que o profeta Isaías testifica deles. Ele é um Deus que deseja se relacionar com o seu povo. Igreja, um grande privilégio é o nosso de estarmos aqui nesta noite, do nome do Senhor, do nome de Deus, do nome de Jesus ter sido revelado a nós ter tido esse entendimento de quem é Jesus, para nós podermos louvarmos ao nome dele nesta noite. Que coisa gloriosa, que privilégio. Nós não somos qualquer um, o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui nesta noite, falando do nome dele, falando da grandeza dele. Glória seja dada em nome do Senhor. E tudo isso, igreja, e toda essa revelação de Deus para com o seu povo, tudo isso apontava para, vamos abrir lá nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12. Aliás, vamos, no capítulo 1 e no versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Toda essa revelação de Deus que nós vemos no Antigo Testamento, todas as vezes que o Senhor se revelou, e a gente vai embora, Gideão, o pai de Sansão, e todas as vezes que o Senhor aparecia de todas as formas ali no Antigo Testamento, mostrava o desejo de Deus, que era se relacionar com o homem. E quando nós chegamos no Evangelho de João, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? O Verbo era a palavra de Deus, o Verbo era a revelação de Deus, o Verbo, tudo culminou
terminou, igreja, na encarnação de Jesus Cristo nessa terra. Jesus Cristo é o principal meio de presença hoje entre a igreja e Deus. Jesus Cristo era a revelação de Deus, a expressão exata do seu ser era Jesus. E Jesus encarna, e Jesus nasce aqui. Tem o versículo 14 que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João escrevendo para nós vimos Jesus, nós andamos com Jesus, nós comemos com Jesus. Imagina o privilégio dos discípulos. Nós andamos com Ele, comemos com Ele, dormimos debaixo do mesmo teto. Nós vimos a sua glória. E o verbo de Deus, o poder da palavra de Deus, tem uma expressão que os estudiosos dizem: ele tabernaculou entre os homens. Da mesma forma que tinha a presença de Deus também lá no tabernáculo, a presença de Deus lá no templo construído por Salomão, dentro do Santo dos Santos, nós vimos a presença de Deus. O apóstolo João está falando. Nós vimos a revelação maior de Deus, que é o seu Filho amado encarnado aqui nessa terra. A maior revelação, o maior desejo de Deus. Sumiu a palavra agora, igreja. O maior desejo do Senhor, que era estar com o seu povo. Jesus entregou o seu Filho. Deus fez com que seu Filho encarnasse nessa terra. A maior revelação de Deus. E o versículo 12 que nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então esse Deus poderoso, que relaciona-se com o homem, que entrega o seu Filho, o seu maior ato de amor, a sua maior generosidade para com o homem, esse Deus que entrega o seu Filho na cruz, esse Deus que faz com que seu Filho deixe da sua glória e habite nessa terra num corpo humano assim como o nosso. Esse Deus todo-poderoso nos dá o privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus, porque todos aqueles que creem no nome de Jesus, estes são também chamados filhos de Deus. Igreja, que grande privilégio somos nós, aqueles que cremos no nome de Jesus, aqueles que recebemos a Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e isso é uma grande honra, e isso é um grande privilégio. Se a gente parar para pensar na nossa pequenez, na nossa fragilidade, quão frágil nós somos, e ao mesmo tempo quão grande honra nós temos, quão grande privilégio nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E o que implica isso na vida do crente, ser chamado filho de Deus? Significa, em primeiro lugar, como já falamos aqui hoje várias vezes, ser habitação do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que recebem a Jesus, aqueles que têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus, eles se tornam habitação, casa e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê em Jesus, na obra de Cristo Jesus, ele se torna, sabe o que? Posse de Deus. Você tem dono, e você tem dono duas vezes, porque Ele te criou, e segundo, porque Ele te redimiu para si, para Ele. Então nós temos dono, e o nosso dono é o Senhor. Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que são os filhos de Deus, sabe o que isso implica na nossa vida também, igreja? A provisão de Deus. Nós acabamos de falar aqui da grandeza da obra da criação que Deus criou. E eu queria te dizer uma coisa. Jesus disse para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, o próprio Jesus usa o exemplo das coisas da natureza, de elementos da natureza, para ensinar os discípulos. Por que vocês estão preocupados? Olhem para os lírios, olhem para os pássaros.
amanhã, se o Senhor permitir, o dia vai amanhecer. Então, independente da situação que nós estamos, independente de como nós nos posicionamos, independente se a pessoa não crê em Deus, se a pessoa é ateu, o Deus de toda provisão é o mesmo Deus que dá o dia e que dá a noite, é o Deus que dá as estações, é o Deus que dá a água e mais, é o Deus que dá o oxigênio. Ele é o Deus de toda provisão, e a provisão começa, igreja, quando nós amanhecemos. Quando nós amanhecemos, o Senhor já nos proveu o dia. Quando nós vamos dormir, o Senhor já nos proveu a noite. Ele é o Deus de toda provisão. Igreja, não se esqueçam disso. Às vezes, nas horas difíceis da nossa vida, nos momentos de dificuldades, lembre-se que o Deus de toda provisão já proveu o dia, já proveu a noite. Se Ele é o dono do dia, é o dono da noite, se até os limites do mar Ele estabeleceu, o que é a nossa dificuldade perante Deus? Esse é o privilégio dos filhos de Deus. Nós cremos num Deus que nos cerca pela frente, nós cremos num Deus que nos cerca por detrás, e que sobre nós Ele coloca a nossa mão. Esse é o privilégio dos filhos e filhas do Rei. Os filhos e filhas do Rei são posse dele. Os filhos e filhas do Rei são habitação. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo ministra no nosso coração. Os filhos e filhas do Rei sabem que Ele é o Deus de toda a provisão. Ele provê todas as coisas. Ele provê o dia e a noite, o que é o nosso problema. Os filhos e filhas do Rei recebem dele o perdão, a reconciliação. A partir disso nós podemos clamar ao Pai. O apóstolo Paulo diz assim, que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E mais adiante ele diz assim, por isso podemos clamar Abba, Pai. Você pode chamar ele de Pai. E chamar a Deus de Pai, isso é privilégio para todos aqueles que creem no seu Filho, na obra do seu Filho, a todos quanto creram no nome de Deus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e isso é privilégio somente da igreja. Irmãos, e por último, aos filhos e filhas de Deus, aos filhos e filhas do Rei, só nós podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O Deus Todo-Poderoso, que o seu Filho, o Filho de Deus, se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Ele nos dá o privilégio de nós termos um relacionamento com Ele. E quanto tempo às vezes a gente perde em reclamar, em murmurar, em coração ingrato, nos esquecendo que nós temos, naquela linguagem que a gente sempre aprende aqui na igreja, que a gente vive cantando, se a gente tem joelhos para orar, se nós temos o nosso quarto para orar, que da mesma forma, quando Deus manifestava a sua glória lá no tabernáculo, quando Deus manifestava a sua glória lá no templo, o Senhor pode manifestar a sua glória no nosso quarto. O Senhor pode manifestar a sua glória no meio da igreja. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não se esqueçam disso. Que privilégio, que grande honra nós temos de sermos chamados filhos de Deus, e que nós podemos ter, através dessa posição que o Senhor nos coloca, esse relacionamento pessoal com Deus. Então eu gostaria de dizer hoje, nesta noite, se há alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não tomou essa decisão na sua vida, que você se atente para isso, para o grande privilégio que é ser filho de Deus. Você pode chamá-lo de Pai, você pode conversar com Ele a qualquer momento da sua vida, apesar de qualquer circunstância, de qualquer situação, você pode ter um relacionamento com Deus, que Deus é seu dono, que Ele tem posse sobre você, que você não é um Zé Ninguém,
nem aí, largado as traças, mas que Deus é seu dono, que Deus te criou e que Deus habita em você. Esse é o privilégio dos filhos e das filhas de Deus. Igreja amada do Senhor, não se esqueçam do grande poder de Deus, não se esqueçam